Como é importante a palavra de Deus. Como é importante a gente cada dia mais conhecê-la, porque é através da palavra que nós temos a nossa vida firmada em Deus. Deu para entender? É vivendo e praticando a palavra de Deus. O diabo ele é sagaz, o diabo ele é astuto, o diabo ele manipula a mente do ser humano, ele perverte a verdade, o diabo ele faz da verdade mentira, ele pega a mentira, torna a verdade, o diabo ele pega do doce, faz amargo, e do amargo ele faz doce. O diabo ele trabalha para tirar o entendimento do homem de Deus. Esse é o trabalho de Satanás na terra, para que o homem continue perdido. E aqueles que foram achados, aqueles que foram libertos, o diabo trabalha para torná-lo escravo de novo, para trazê-lo para o pecado de novo, para tirar da presença de Deus. Porque Satanás, ele não está preocupado com os que já estão no mundo negando a Deus. Esses ele está cada vez mais levando para a mentira. A investida de Satanás não é contra Deus. Deus não tem inimigo, irmãos. Não há uma luta de Deus com o diabo, não. O que há é a investida do diabo na humanidade, aqueles que se converteram a Cristo. O diabo trabalha para derrubar, para tirar, para destruir, para derrotar a comunhão daquele que um dia foi reconciliado com Deus através de Jesus. Ele agora trabalha para destruir a comunhão do cristão. E como é que ele consegue isso? Abra a tua Bíblia aí, dá uma olhadinha lá em Oséias 4:6, tu vai ver Deus falando como é que o diabo destrói a vida do cristão, a vida do homem que está em comunhão com ele. Oséias 4:6, Deus é o próprio Deus que vai dizer assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque desprezaram o conhecimento. É preciso ter conhecimento para estar numa vida liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus ele quer que o homem esteja com ele com entendimento, compreendendo, conhecendo, para que seja liberto da mentira. Por isso que eu sempre digo nas minhas instruções que vida com Deus não é questão de formalidade, ritual, cerimonial, vida religiosa. Vida com Deus é questão de conhecimento, entendimento. Deu para entender? Então, o trabalho de Satanás na vida da igreja, do povo de Deus, que está em Cristo, liberto, nova criatura, caminhando para uma promessa de uma vida com Deus na eternidade, mas ainda a gente não chegou lá. A gente está caminhando para essa promessa. Deu para entender? A gente está caminhando para essa vida. E entre a caminhada até o final da caminhada, o diabo nunca vai desistir. Ele vai sempre operar para trabalhar e nos destruir. Destruir, tirando-nos dessa caminhada. Tirando-nos da comunhão com Deus. É o que Pedro diz na sua carta 5:7. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 7. Versículo 8. Pedro vai dizer assim: vigiai, porque o diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Esse quem possa tragar é aqueles que não vigiam, que não são prudentes, que estão na presença de Deus, que estão andando com Deus, mas são nércios, não são prudentes, não são vigilantes. E o diabo está conseguindo derrubar muitos, tragar muitos da comunhão com Deus. Por isso que Jesus disse: ser fiel até a morte. Aquele que vencer, você está numa caminhada, numa batalha. Combata o bom combate da fé. Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A nossa carreira não acabou ainda. Ainda estamos nesse combate. E temos que combater todo dia um bom combate. E você só pode combater o bom combate da fé, prevalecendo, se você estiver usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para se defender, proteger das investidas de Satanás. Paulo vai dizer isso escrevendo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Paulo vai dizer: irmãos, olha, eu vou ler até como é que está aqui. Olha o que Paulo diz lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Paulo vai dizer assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Qual é a força do poder do Senhor?
como foi que Deus criou todas as coisas? O que é que Deus faz para que tudo aconteça? É com o quê? Com a sua palavra. Não existia nada, ele foi falando e foi se fazendo. Quando ele fala, algo acontece. O poder de Deus é a palavra dele. E Paulo está dizendo isso. Se fortaleça nele, esteja junto dele e guardando a palavra dele. Porque você tem que se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. O poder do Senhor está na palavra. Operando ele, falando ele. Quem é que pode impedir? Quem é que pode dizer que não quando ele diz que sim? Quem é que pode dizer que não aconteça quando ele diz que acontece? Aleluia! Como é bom conhecer a palavra, né? Então observe a importância da palavra. Cuidado que o diabo não está lutando contra Deus. Ele está trabalhando para destruir a tua vida. E se você não tiver guardado no esconderijo do Altíssimo, se você não estiver se refugiando em Deus, se você não tiver prudente, se você não for uma pessoa que esteja cada dia mais combatendo o bom combate da fé, com a palavra, usando a palavra, guardando a palavra, crendo na palavra, esperando na palavra, se conduzindo pela palavra, se mantendo firme e fiel a Deus pela palavra, você vai ser destruído por Satanás. Cuidado! Cuidado! O diabo é o nosso adversário. E ele está ao derredor daqueles que já estão em Cristo. Porque ele não tem mais poder sobre a nossa vida. A palavra de Deus diz que aqueles que são de Deus, Satanás não tem mais poder. Vamos ver onde é que está isso na palavra? Que eu gosto muito de pregar a palavra para que as pessoas possam estar sabendo que estão sendo instruídos, ensinados com a palavra. Olha, Satanás não tem mais poder na vida daqueles que se convertem a Cristo. Ei, não é daqueles que estão dentro de igreja, tá bom? Dentro das igrejas, Satanás está cirandando. Quando Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, Jesus não está falando de igreja ministério. Jesus está falando de igreja povo. Quem se converte a ele e se mantém fiel a ele, Satanás não prevalece mais. Olha o que diz a palavra de Deus em Filipenses. Filipenses capítulo 3, no versículo Filipenses capítulo 3, Filipenses, deixa eu ver aqui, deixa eu confirmar aqui, porque é importante a gente conhecer o que a palavra nos diz. A nossa fé, irmãos, olha, escuta aí, a nossa fé tem que estar na palavra, irmão. Não deve estar em nenhuma coisa que ensinem por aí, não. Ah, creia, creia. Não, não creia em nada do que os homens dizem, não. Creia na palavra de Deus. Aqui, 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. A palavra de Deus diz assim. Aliás, 2 Tessalonicenses. Eu compliquei aqui no texto, mas eu achei para dizer a você. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, no versículo 3, escutem o que diz a palavra. Mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. Quem nos guarda do maligno é o Senhor. Eu não preciso ir para campanha, culto de marcha, culto de libertação, culto de proteção, culto não sei de quê, porque já tenho um escudo forte me guardando, me protegendo. Eu já estou dentro da fortaleza que pode me guardar e me dar segurança. Jesus é essa fortaleza. Jesus é esse escudo forte. Eu tenho que crer na palavra, meus irmãos. Nós não podemos estar com a nossa fé no que ensinam por aí, não. As pessoas estão crendo no paganismo. As pessoas estão crendo naquilo que é superstição. Estão deixando de crer, estão deixando de olhar, estão deixando de se conduzir, estão deixando de se guardar e proteger na palavra. É muita coisa em nome de Deus, em nome de fé, em nome de bênção, em nome de proteção, em nome de poder. O poder de Deus é a palavra. Nós temos que nos guardar na palavra. Nós temos que estar alicerçados na palavra. Olha, escuta o que Paulo vai dizer aos irmãos na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3. Fiel é o Senhor que vos confortará
e guardará do maligno, porque nós não somos mais propriedade de Satanás, aonde ele domina a humanidade, porque o mundo jaz no maligno, mas aquele que estão em Cristo está separado. Por isso que a gente sempre diz, saia do mundo. Sair do mundo não é estar dentro de uma igreja. Sair do mundo é estar em Cristo para ser propriedade de Deus. Quem está no mundo está conduzido pela influência de Satanás e é propriedade do diabo, está indo para a derrota com Satanás. Mas quem está em Cristo é mais que vencedor, está guardado, selado pelo Espírito Santo como propriedade de Deus, pela qual ele vai tomar naquele dia quando enviar Jesus para buscar o seu povo na terra. Deu para você aprender isso aí? Eu vejo muitos irmãos com aquela ideia de, irmão, saia do mundo, irmão, nós não somos do mundo. Por que é que você diz que não é do mundo? Porque está dentro de uma igreja? Porque está dentro de uma instituição, de uma religião, vivendo no padrão, se formando dentro da situação, da formalidade religiosa? É? A diferença de quem está em Deus e quem não está, não é a igreja. É Cristo na vida de quem creu e se converteu verdadeiramente a Jesus. Sair do mundo é estar em Cristo, não é estar dentro da igreja. Porque muitas igrejas fazem parte do sistema mundano, dominado e influenciado por Satanás. Quando fala do mundo, fala do sistema, da influência, do entendimento que as pessoas vivem neste mundo, que não condiz com a palavra de Deus, que não se submetem à palavra de Deus, que não são reverentes nem obedientes à palavra de Deus. Todo aquele que está nesse sistema é do maligno. Ser de Cristo não é estar dentro de uma igreja de instituição. Ser de Cristo é quem está em Cristo. Aleluia. Então a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A humanidade que está aí sem Deus, sem paz e sem salvação, porque não creram em Jesus, estão no maligno. Estão caminhando para a derrota, pela qual Satanás já é um derrotado. Esse ser espiritual que é o inimigo da igreja, do povo de Deus. Ele não é inimigo de Deus, porque Deus não tem inimigo, irmão. Quem é que pode resistir contra Deus? Quem é que pode se levantar contra Deus? Tu acha que Satanás está combatendo contra Deus? É? Ele já foi derrotado, julgado, sentenciado, já está derrotado e perdido, indo a juízo. Ele está trabalhando para destruir a minha e a tua vida. Ele é o nosso inimigo, não é o de Deus. E para a gente não ser derrotado por ele, nós temos que estar guardado no Senhor, perseverando dentro da vontade de Deus, andando com o Senhor, tendo Ele como nosso escudo, nossa fortaleza, se refugiando nele, guardado nele, para que o maligno não nos toque. Porque se a gente abrir mão da caminhada, da fidelidade, da prudência, da perseverança na vida com o Senhor, o diabo nos destrói. Tem muitos que já foram destruídos, tem muitos que já estão mortos e não sabem, tem muitos que já voltaram para a lama, a maldição da miséria do pecado, da herança maldita que o pecado leva para o homem. Tem muitos que estão caídos e pensam que estão de pé. Tem muitos que já estão caminhando para uma vida de juízo eterno e não para a vida eterna com Deus. Por quê? Porque estão presos no engano, na mentira, com o entendimento entenebrecido, porque Satanás, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a verdade da luz do Evangelho de Cristo. Este Evangelho, esta verdade de Deus, que ilumina nossa mente e nos dá entendimento para que sejamos libertos. E em Cristo estejamos guardados e protegidos. Aleluias. A palavra de Deus é importante para isso. Para você ter esse conhecimento. Para você ter esse entendimento.